A minha convidada de hoje é a Mamã Graça Machel, antiga Ministra da Educação e ativista social. Mamã Graça, muito obrigada pela sua presença aqui e bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Selma. Estamos a comemorar 30 anos de morte do presidente Samora Machel e alguém que lhe diz muito em todos os sentidos. Muito provavelmente não tenha conhecido o pastor de gado e se calhar o enfermeiro, mas conviveu com um guerrilheiro que se tornou presidente. Já sabia que Samora ia chegar a esta dimensão humana e se calhar extra-humana? Não sabia. Eu apaixonei-me por um homem e via nele as qualidades humanas e a forma como ele sabia relacionar-se com os outros. E isto me cativou. E para dizer honestamente, eu tive um dilema muito grande em aceitar casar com Samora. Por quê? Porque eu me apercebi que ele iria eventualmente tornar-se chefe de Estado. E eu não me sentia capaz de assumir a responsabilidade de estar com alguém que tivesse tão altas responsabilidades. E nós tivemos discussões muito sérias, nós os dois, sobre A respeito isso. de quê? Disto? Exatamente porque gostávamos um do outro, eu gostava muito dele, mas eu não me sentia à altura das responsabilidades que ele iria assumir. Mas, por outro lado, Samora, quando chegou aqui, já em junho de 1975, ele mais do que nunca sentia-se muito só. Estava habituado a viver nos campos com muitos colegas, camaradas, no interior, estava sempre rodeado de pessoas. E quando ele entra naquele palácio, está ele, o Samito só, e trabalhadores, ele começou a sentir mais do que nunca a necessidade de ter uma companheira. Então nós discutimos isto e chegamos à conclusão de que o nosso amor era forte e que viesse o que viesse, havíamos de aguentar juntos. E foi assim que nós acabamos casando. Mas não foi uma decisão fácil, diga-se a verdade. Da minha parte não foi uma decisão fácil. Exatamente. Hoje choramos menos e refletimos mais sobre o seu legado 30 anos depois. E foi o povo que foi buscar as raízes dos ideais de Samora, principalmente nestes últimos tempos. Sentiu esta sensação de o povo estar a resgatar estes ideais de que conhece muito bem? Eu devo dizer que estou muito grata ao povo moçambicano de ter sido o líder desse resgate. Foram as pessoas simples, mais simples do povo, que procuraram nele a voz, a liderança, o alento, o desenvolver uma certa esperança quando as coisas começaram a tornar-se muito difíceis e muito complexas. Eu devo dizer aqui que nós precisamos de alguma maneira de nos dissociar um pouco de Samora pessoa e olharmos para Samora valores, Samora ideais, Samora maneira de ser e de estar, tanto como indivíduo, com a sua família, com os seus amigos, com os seus colegas e ver como é que ele se relacionava com as pessoas. Isto é muito importante. Ele era muito forte em relações humanas, muito forte nisso. E, ao mesmo tempo, o Samora ser líder, o líder que era, que tinha a capacidade de, em qualquer momento, perceber as principais questões que estavam em jogo, mas não só, mobilizar todos, absolutamente todos os seus colaboradores para que compreendam e, com isso, ele, o líder, mas sempre com a equipe, sempre com o coletivo atrás dele. Portanto, eu penso que o que os moçambicanos hoje estão a reclamar não é a pessoa, Samora, sabem que ele não vai voltar. Eles precisam de ideais, precisam de valores, uma sociedade baseada em valores, precisam de reativar o sonho, termos esperança de saber aonde é que nós queremos, esta clareza de onde é que nós vamos, como devemos fazer as coisas, sempre como nação, sempre em coletivo,
acho que é isto que o povo está a reclamar. E esta projeção começou mesmo desde 74, 75. Inclusive, acredito que Mamã Graça viveu isso no primeiro governo, foi Ministra da Educação. Esta disciplina de Samora foi sentida até por si, eu quero acreditar. Samora chegou de poupar a Ministra da Educação. Não, Samora, no nosso relacionamento como ministra, ou mesmo como membro do Comitê Central, era absolutamente profissional. Eu não sei como é que ele conseguia aquilo, mas ele distinguia muito bem quem eu era enquanto parte de um coletivo e quem eu era como pessoa, como esposa, como mãe dos filhos. E nós aprendemos, nós como família, aprendemos a dissociar de facto as nossas atividades profissionais e a nossa relação de família, porque ele nos educou para que nós, ao fim do dia, todos nós somos a família e falamos de assuntos de família, independentemente de preocupações que pudéssemos ter, particularmente eu, preocupações que pudesse ter no Ministério, ele nunca permitiu que eu ficasse a discutir assuntos do Ministério em casa. Era a única mulher no governo na altura, não se sentia questionada pelos outros colegas ou se calhar autocensurada? Alguns momentos eu senti que havia esta... Vamos lá, quer dizer, as pessoas olharem... Eu era das pessoas mais novas. No nosso governo, só o Júlio Carrilho é que era mais novo do que eu. Mas ele e eu éramos os mais novos naquele coletivo de governo. Todos os outros camaradas tinham tido muito mais experiência. Não eram velhos, mas tinham já muita experiência de liderança no movimento de libertação e alguns profissionalmente, aqui como o Dr. Rui Baltazar e outros. E nós éramos os dois que, não só jovens, mas tínhamos muito menos experiência profissional. Então havia às vezes assim um bocadinho de, bom, estes aqui. Eu sinto que eu só me afirmei bem como Ministra de Educação e com capacidades próprias, foi quando eu comecei a trabalhar, na organização das campanhas de alfabetização, porque nós fizemos largas campanhas de educação de adultos. Aí as pessoas começaram a perceber que eu tinha uma garra própria dos assuntos. E depois eu dirigi um movimento que culminou com a adoção do Sistema Nacional de Educação. E foi um movimento muito amplo. Fizemos consultas, quer dizer, a todos os setores da sociedade. Fomos de Rovuma a Maputo para escutar, para aprender, até que nós produzimos o Sistema Nacional de Educação. Aí, quando eu apresento o Sistema Nacional de Educação ao governo e o governo leva à Assembleia, eu penso que aí me afirmei como Ministro da Educação da República. E esta afirmação fez com que, numa das vezes, quisesse sair e o próprio Conselho de Ministros tivesse recusado. O que é que levou esta vontade de querer interromper o percurso? Precisamente porque depois da adoção do Sistema Nacional de Educação, eu sentia que eu tinha dado o melhor de contribuição que eu podia fazer. Era útil eu me retirar e alguém começar a jornada, vamos lá dizer, de implementar o Sistema Nacional de Educação. Isto era de consentimento do Presidente Samora Machel? O Presidente não se opôs a isso. E devo dizer aqui, ele tinha criado uma equipe que iria olhar para todos os ministérios, criando novas instituições de governação, porque isso foi logo a seguir ao 4º Congresso. É quando nós tivemos Secretaria de Estado, de Indústria Ligeira, tivemos setores de energia, etc, etc. Portanto, havia uma reconstituição muito grande daquilo que devia ser a máquina governativa. E eu aproveito e peço ao Presidente que agora é uma altura para eu sair. E ele encarregou, o Presidente Chissano liderava essa equipe que estava a ver quem vai para onde, a pessoa certa para cada setor. E eu, camarada Chissano, vai apresentar ao Presidente de que ainda não encontramos o substituto para o Ministro da Educação. E Samora diz, vocês vão falar com ela e explicar que são vocês que não encontraram substituto. E assim, em tom de brincadeira, ele disse, senão não vou dormir lá em casa. Portanto, ele tinha aceito que eu devia sair da educação. Os camaradas é que na altura acharam que não tinham encontrado a pessoa certa. E eu permaneci. Depois, ele é assassinado
eu volto a pedir ao presidente Chissano, já como presidente da República, de que eu tenho que sair. E o presidente Chissano diz, Graça, se logo a seguir ao assassinato do presidente Samora, a primeira coisa que eu faço é tirar a mulher dele do governo, o que é que esta sociedade vai dizer? E por isso eu permaneci até a uma grande remodelação que ele fez no início do ano 89. Foi quando eu saí do governo. Exatamente. Retomando um bocadinho, como é que era conciliar estes papéis? Ministra da Educação, esposa do Presidente da República e Presidente Samora, no caso, e mãe dos filhos, dona de casa. Era possível conciliar isso? Estávamos num governo muito complexo, poucos recursos, muitos problemas, ainda havia guerra civil. Como é que era conciliar tudo isto? Não foi fácil, de maneira nenhuma, eu devo confessar isso. Mas há uma coisa, eu fui apenas Ministra de Educação e mãe dos meus filhos e esposa do Presidente. Eu não fui Primeira-Dama. Eu não exerci funções de Primeira-Dama durante todo o tempo que eu estive casada com Samora. Não houve espaço para isso? Não, é porque nem sequer havia esse estatuto de Primeira-Dama. Foi constituído pelo presidente Chissano, não havia antes. E eu devo dizer que para mim foi benéfico, porque eu era conhecida como Ministra de Educação. Suponho que eu tinha sido Primeira-Dama. No momento em que meu marido é assassinado e eu deixo de ter esse espaço, eu havia de acordar e dizer quem sou eu. Mas eu continuo como ministra, as mesmas funções que eu tinha exercido. E durante muito tempo, quando eu deixei de ser ministra, as pessoas continuam a chamar Ministro de Educação, até que gradualmente, quer dizer, esta caracterização foi passando. Foi bom para mim, porque não tive a crise de que, depois do assassinato do meu marido, quem eu sou? Eu continuei a ser Ministro de Educação, que eu tinha sido desde a proclamação da independência. Exatamente. E olhando para os papéis, há um desafio que teve com o Presidente Samora, que foi de criar todos os filhos do Presidente Samora após ele ter voltado à guerra. E tendo em conta estes papéis dos quais já falamos e este novo desafio, como é que foi comportar estas crianças todas e mais com esta complexidade que tinham e as funções que tinha tanto o Presidente Samora quanto a Mama Graça? Samora tinha um forte sentido de família, como os próprios filhos já declararam, e eu devo dizer, para a minha própria consciência, de que eu fiz o melhor para educar os filhos. De quem veio a iniciativa de trazer os filhos todos de Samora para casa? Ele queria trazer os filhos para casa, mas houve ali um período de hesitação. Eu não vou dizer quem são os nomes, mas dois camaradas muito próximos dele vieram falar comigo e disseram, mas tu tens consciência em que é que tu te estás a meter? Trazer, nessa altura, portanto, eram 6 filhos de 3 mães diferentes. Tu trazes 3, essas crianças, não tinha mãe, mas outras tinham as mães vivas e diziam, tu tens consciência o que é que tu queres dizer? Deixa-nos organizar uma casa e os filhos vão ficar dentro dessa casa e eles visitam o pai e visitam as mães quando quiserem. Nessa altura, qual era o posicionamento da Mama Graça? Eu disse, não, isso não se faz, é cruel para as crianças. As crianças ou ficam com as mães e visitam o pai, ou ficam com o pai e visitam as mães. Mas não se tira crianças de um dos pais para metê-los numa casa e serem cuidados por trabalhadores. Então, eles vêm ficar conosco. Eu acho que os nossos primeiros anos de família, éramos uma família unida. Conseguimos ser uma família unida, uma família que realmente, quer dizer, tinha preocupação uns com os outros, etc. Mas, bom, depois, à medida que os filhos crescem, fazem as suas opções, essa unidade eu já não posso dizer hoje que ela existe. Mas a minha tranquilidade, sabe qual é? Qualquer um deles já são grandes. Uns com quase 60 anos, 50 e tal anos. Até o meu próprio filho agora tem 37 anos para fazer 38. Eles são adultos. Eles têm o direito de fazer as opções que querem e governarem a sua vida como melhor entenderem. Mas, do meu ponto de vista, a minha consciência, até o momento em que Samora morreu, e até muitos anos depois de Samora morrer,
nós continuamos uma família unida. Pois, hoje quem é que cuida dos filhos do presidente Samora? Todos? Eles cuidam de si, como estou a dizer. Os filhos de Samora, a mais velha nasceu em 57, se eu estou em erro, portanto vai fazer 60 anos no próximo ano. Ela é casada e o meu filho mais novo tem 37 para fazer 38 em dezembro. Eles todos são adultos e por isso, até para eles próprios, é bom que eles sejam independentes e tomem conta de si próprios. Pois, vamos passar para um outro capítulo. Um jornal na Rússia escreveu, no dia 19 de outubro de 2016, no caso ontem, num artigo intitulado "Há 30 anos um acidente de avião mata o presidente moçambicano Samora Machel". Passo a citar o título: "Eu tenho a certeza que não foi um acidente". Esta situação é de uma das teses e não surpreende que os russos insistam nisto. Bom, ainda há um mistério sobre a queda do avião Tupolev 134 da Rússia, que despenhou com o presidente Samora. Em Moçambique, há a versão oficial que acusa o regime de apartheid de terrorismo de Estado. Há uma outra teoria não oficial de golpe de Estado, alguns que queriam promover algumas mudanças na qual Samora seria um obstáculo. Fora do país, admite-se a tese de conspiração envolvendo vários países, inclusive os Estados Unidos, África do Sul e algumas lideranças do próprio país. E há também a opção de erro humano, onde provavelmente não tem havido nenhuma conspiração. Em dezembro de 2012, Mama Graça Machel e o presidente Madiba encomendaram uma investigação a um grupo chamado Scorpions. Como é que ficou o relatório desta investigação? Foi fechado? Não, não foi. Mas eu gostaria de voltar um bocadinho para trás, se me permite. É preciso dizer que este é um assassinato político. E como um assassinato político, há de haver muitas interpretações e não só. Até há de haver combinadas interpretações que levaram a este assassinato. Eu duvido que tenha sido apenas um único grupo. Há de haver grupos de interesse que tenham estado envolvidos neste assassinato. Está a afastar a hipótese de erro humano? Eu não estou a afastar. Eu estou a dizer que qualquer que tenha sido o erro humano não foi determinante. Não foi determinante para o avião desviar-se. Aliás, a questão do VOR já está mais do que provado. As pessoas têm que dizer e compreender. Havia o VOR e há pessoas na África do Sul que já fizeram declarações de que estiveram naquele lugar 2 dias antes, acampados, e que tinham a missão, inclusive, de, se o avião caísse e Samora não morresse, eles iriam liquidá-lo. Está documentado. Se as pessoas quiserem, procuram esta informação. E o jornalista que andou à volta desta investigação ainda está vivo. E eu espero que a pessoa que fez estas declarações também ainda esteja viva. Portanto, eu não estou a especular em relação à existência do VOR e o acampamento das forças sul-africanas 2 dias antes da tragédia de Mbuzini. Há uma senhora velhinha de 70 anos, talvez, nessa altura, que também confirmou, está filmado, que também confirmou. Diz, não, nós vimos movimentos de soldados ali, mas não sabíamos o que estava a acontecer. Só depois, quando um dos sobreviventes vai cair na casa dessa senhora, e é por isso que ela é entrevistada, é que ela diz, é verdade, nós vimos. Portanto, há fatos que são revelados por pessoas que participaram. Agora, o detalhe de como se fez, quem está envolvido, são essas coisas que são inconclusivas. Mas eu só queria dizer que a continuação, quer dizer, da investigação que Madiba solicitou, vem de revelações anteriores. E ainda mais, eu fui falar com o presidente Mbeki e disse-lhe, olha, eu quero pedir que a Comissão da Verdade abra espaço para que, se houver alguém que queira descarregar a sua consciência, possa apresentar-se. Mbeki disse-me, não deves ir fazer como pessoa,
deixe-nos a nós, como ANC, nós submetermos o assassinato de Samora como parte da nossa submissão do ANC à Comissão de Verdade. E é assim que aconteceu. O presidente Mbeki apresentou isso, aliás, nessa altura ele era vice-presidente, mas ele apresentou, em nome do ANC, a submissão para a Comissão da Verdade iniciar a investigação. Portanto, a minha solicitação a autoridades sul-africanas não começou com o presidente Mandela, começou com Oliver Tambo, devo dizer isso. Eu fui falar com Oliver Tambo naquele período em que ele estava como chairman do ANC, antes mesmo de 1994. Eu falei com Oliver Tambo, depois fui falar com Mbeki e mais tarde com o presidente Mandela. Agora também devo dizer, aproveito para dizer, 2, 3 semanas antes, agora, fui falar com o presidente Zuma outra vez. E para dizer, sabe o quê? Eu disse, és o único presidente em funções que viveu e conheceu Samora Machel. Eu não acredito que tu vais querer sair da presidência da África do Sul sem teres encontrado o encerramento deste caso. Eu sei que o presidente Mugabe também está vivo, mas por causa da idade muito avançada, eu pedi há uns anos para trás, mas agora eu não iria ter com ele. Portanto, ele está em posição de investigar isso porque é presidente da África do Sul. E ele viveu conosco aqui, o presidente Zuma viveu conosco aqui, ele conhece a Samora muito bem. Então, eu fui falar com ele para ele recordar, olha, ainda tem 2, quase 3 anos antes de terminar o mandato. E essas são as ações de pressão que fez a nível da África eu do Sul estou a indicar e a nível de Moçambique. as pressões que eu estou a fazer para isso. Seria deselegante, eu acho que seria deselegante eu fazer alguns comentários, quer dizer, que os meus dirigentes aqui fizeram depois de eu dizer o que eu disse. Acho que seria deselegante. Eu não vou fazer. Prefere não falar sobre isso? Prefiro. Por respeito, eu prefiro não fazer. O que eu quero dizer é o seguinte. Em primeira instância, é o governo de Moçambique que tem que tomar iniciativa de investigar a morte de Samora. A África do Sul colabora. Mas a primeira instância é do nosso interesse porque ele é presidente de Moçambique e são as instituições de Estado de Moçambique que têm que fazer isso. Que nos digam o que é que têm estado a fazer. E não estou a dizer que não estão, eu estou a dizer que tornem públicas as iniciativas que eles fizeram. Eu estou a dizer aquilo que eu fiz pessoalmente. Por causa não só por causa do meu marido, mas por causa de todas as 35 almas que ficaram ali. Eu estou a dizer o que eu fiz. E eu espero, quer dizer, que a um dado momento o governo também faça. Eu sei que foi feito até o momento em que se decidiu suspender as investigações sob a liderança do presidente Armando Guebuza no início. E sabe qual é o estágio das investigações? Não sei. Decidiu-se suspender até que a África do Sul ficasse independente, portanto, que conquistasse a liberdade, porque a primeira investigação foi feita, o ANC não estava no poder, e a decisão foi exatamente essa, de que com o ANC no governo nós poderemos retomar. Portanto, cabe a nós sabermos que depois do ANC estar no poder, quais são as iniciativas que o governo de lá de cá tomou. Eu não estou a dizer que nunca se fez antes, eu estou a dizer que depois eu não tenho conhecimento. Não estou a dizer que não se fez, eu estou a dizer que não tenho conhecimento. Agora, comentando os russos, não é a primeira vez que os russos abrem a possibilidade de se revisitar a questão de Mbuzin. O primeiro a dizer isso publicamente foi o presidente Yeltsin. Eu não consigo lembrar-me o ano, mas os jornalistas e investigadores podem ver. Ele veio a público e disse, nós precisamos de reabrir este inquérito. Agora, o que se disse ontem é a segunda vez que eu tenho conhecimento dos russos a oferecerem-se. Eu acho que é mais do que oportuno. Então, o governo de Moçambique agarrar esta oportunidade e contactar
Não sei se são jornalistas, não sei se são as autoridades. Nós temos essa informação. Dê-nos tudo. Os russos têm interesse também, porque estão entre as suspeitas de que eles teriam sido parte, não é verdade? Quer dizer, da conspiração. Então, é no interesse deles provar que sim ou que não. Mama Graça acha que com isto olha-se como uma luz de esperança para que a investigação encerre? Eu não sei, o que eu acho interessante, eu devo dizer isto, o que eu acho interessante, quando o presidente Yeltsin fez esse pronunciamento, foi à volta do mês de outubro. Nós estávamos exatamente, quer dizer, neste tipo de celebrações da vida de Samora. E agora está a acontecer pela segunda vez. É durante o mês de outubro. Isso eu acho interessante. Não sei porquê, mas a luz que eu quero dizer é a abertura, a disponibilidade por parte da Rússia de colaborar em reabrir e revisitar a investigação. E eu acho que nós devíamos aproveitar isso o mais depressa possível. Pois, vamos para um outro. E do outro lado, quer dizer, o presidente Zuma, de acordo com aquilo que ele me disse, ele também está preparado para fazer isso. Então, eu acho que agora a bola está do nosso lado, de liderarmos o processo. Pois, vamos falar um bocadinho sobre o seu percurso político. E foi até os finais da década de 80 ministra da Educação, depois passou para o Parlamento e só deixou o Parlamento na altura em que se dissolveu a Assembleia para se organizar as primeiras eleições legislativas em Moçambique. Depois disso, partiu para ativismo social e económico e agora está mais afastada e preocupada com estas causas humanitárias. Excepcionalmente, continua no Comitê Central da Frelimo. No dia 19 de outubro, teve influência nesta decisão de reserva em relação às questões políticas? Não foi o 19 de outubro que me levou a tomar essa decisão. Foi o reconhecimento meu de que no Parlamento multipartidário eu não tinha as competências adequadas para estar lá. Quais seriam as competências adequadas? Eu não gostaria de comentar, mas eu pedi ao meu partido, por acaso, eu pedi que não, eu agora não quero ficar no Parlamento. Mas estava de acordo com o multipartidarismo? Absolutamente de acordo, estava de acordo com tudo. Mas em cada momento da história, cada um de nós avalia as suas capacidades, as suas competências. E eu vi que naquele contexto eu não seria a melhor pessoa para estar no Parlamento. E então comecei a pensar que também era tempo oportuno para eu deixar a vida pública, em termos de estar em instituições de Estado. Era melhor mesmo eu fazer coisas que, vou dizer abertamente, coisas da minha escolha, coisas que eu tenho a minha cabeça e o meu coração sintonizado e poder contribuir para as causas, devo dizer, não são só minhas, as causas que eu sei. Samora teria gostado, ele não teria desejado que eu saísse das instituições do Estado e eu ficasse em casa a tomar conta da minha família só. De alguma forma, a morte de Samora não justificou a sua saída da política? Não. De forma alguma? Não, de forma alguma. Era simplesmente um outro espaço em que eu pudesse continuar as causas que são nossas causas, minhas e dele, mas sem ser através das instituições do Estado. Pois. Vamos falar agora sobre a questão da paz no nosso país. Está a atravessar um clima de instabilidade já há alguns poucos anos. Há pouco tempo teria declarado à imprensa que o país deve arriscar-se a decisões impensáveis. Mas eu vou pedir que responda a isto após o intervalo. Vamos agora fazer um breve intervalo e voltamos com uma graça para falar sobre o assunto da paz em Moçambique. Até já. Maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou.
Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para todos. Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Olá, bem-vindos. Estamos de volta ao Grande Entrevista e novamente com a Mamã Graça Machel, que recebemos hoje para falar sobre vários assuntos sobre o nosso país e não só. Estávamos a introduzir o assunto sobre a paz. Mamã Graça, o nosso país vive um clima de instabilidade militar. Dezenas de pessoas entre militares e civis já morreram desde que eclodiu este conflito. Crianças deixaram de ir à escola, as mulheres deixaram de ir à machamba e a economia ficou abalada. Alguns meses atrás, se não semanas, fez uma declaração pública em que dizia que o país tem que inventar o impensável para o alcance da paz. Qual é o sentido destas palavras? Quero dizer que para o alcance de uma paz verdadeira, uma paz duradoura, uma paz para sempre, nós ainda não esgotamos todos os meios de que necessitamos. Eu quero dizer que as negociações que estão em curso hão de conseguir, e oxalá seja breve, que cessem as armas. Mas isso não vai trazer a paz eterna. Iniciaram as negociações, ou seja, as conversações, mesmo o diálogo que foi iniciado. Exatamente. O que eu quero dizer é que os conflitos não pararam. Eu quero dizer que há um processo muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais longo, que se tem de encetar para se construir as pontes entre pessoas que, durante décadas, habituaram-se a olhar umas para as outras como, não só como adversários, mas não se veem como irmãos, não se veem pertencendo ao mesmo espaço, não se veem pertencendo àquele ideal comum de uma pátria de todos, de um futuro em que todos nós temos os mesmos direitos e os exercemos independentemente das nossas diferenças, quer sejam elas políticas ou de outra ordem. Esse espaço e esse processo ainda não começou. É isso que eu quero dizer, o impensável. Por quê? Ultimamente, infelizmente por causa do recrudescimento do conflito, os ódios em certos segmentos estão a crescer, estão-se a aprofundar. E é preciso destruir as paredes de ódios entre moçambicanos. E nós ficamos com a aceitação da diferença como uma coisa normal em qualquer sociedade. Mas nós não devemos continuar a pensar que há diferenças intransponíveis entre moçambicanos. E este conflito, a maneira como ele está sendo desencadeado, em particular nos últimos tempos, quando se mata o secretário do bairro, quando se mata o chefe da aldeia daqui, etc, etc, a coisa já não está a um nível político aqui em cima, já está a entrar nas aldeias, onde as pessoas vivem, e isto é extremamente perigoso. E é preciso acabar-se o mais depressa com isso e começar a construir as pontes,
as fundações de nós olharmos uns para os outros com o mesmo sentido de pertença, com o mesmo sentido de destino comum e aceitar as diferenças como uma parte normal que existe em qualquer sociedade. Que quando divergimos, havemos de falar. Quando divergimos, havemos de conversar. Mesmo quando tivermos que chegar ao ponto em que concordamos em divergir, mas não nos vamos matar uns aos outros. Não nos vamos matar uns aos outros. Banalizou-se a vida nesta sociedade, de tal maneira que se pensa que matar é uma solução. Tem que se chegar ao ponto em que se diz: nunca um moçambicano vai levantar a arma para matar outro moçambicano, simplesmente porque eles divergem em opiniões, divergem em opções, divergem na maneira de gerir a sociedade. Nunca temos que chegar a esse ponto em que diz nunca mais. É o impensável do que eu estou a falar. Porque agora pensa-se que é normal. E tem vindo a acontecer durante dezenas de anos. Então normalizou-se a destruição da vida humana e fazer da vida humana um instrumento para se atingir objetivos políticos. Do e do outro lado. Isto tem que acabar. É isso que eu quero dizer, o impensável. Talvez eu não esteja a saber explicar muito bem. É possível que eu precise de cientistas sociais que possam colocar esse sentimento. Esse é um sentimento, como eu dizia ontem, esse é um sentimento de uma avó, é um sentimento de uma mãe, é um sentimento de uma mulher que sabe qual é o valor da vida no seu ventre. Os políticos sociais têm que nos ajudar a encontrar esta plataforma. E sabes onde é que eu penso que é de acabar? Tem que acabar numa conferência nacional. Consulta pública. Consulta muito ampla, mas depois sentamos todos, representantes, quando eu digo todos, eu digo representantes de todos, numa mesma sala, e desenharmos, construirmos a confiança, aquilo que se diz em inglês, trust, uns nos outros. E chegarmos a um ponto em que acreditamos que aquilo que este está a dizer, eu vou tomar em consideração, e aquilo que eu estou a dizer, ele também vai tomar em consideração. O problema de confiança uns nos outros é talvez, ou falta de confiança uns nos outros, talvez seja a expressão mais eloquente daquilo que eu estou a dizer. Falta-nos esse espaço comum. E sabes mais? Eu falei também nesse pronunciamento público, foi no ISRE que eu disse isso, no Instituto de Relações Internacionais. Esta sociedade está bipolarizada. Temos de desbipolarizar a nossa sociedade. Nós temos aqui, e depois, é desbipolarizar, segundo, é politizar tudo, temos que socializar os processos. Mais uma vez, eu não estou a dizer nos termos cientificamente corretos, mas tem que ser processos sociais, tem que ser processos culturais, tem que ser nas normas de relacionamento social, mais do que tudo ser político. Eu sei que a política é importante, mas nós pessoas não somos só políticos. Os milhões de moçambicanos neste país não são só políticos. O presidente Chissano chegou a declarar à imprensa de que este processo de diálogo não começou em 92. O presidente Samora já tinha tentado alguma aproximação. Lembra-se de em que momento o presidente Samora fez isso? Esse pronunciamento também nessa minha intervenção no ISRE. Não, eu sei muito bem, os camaradas que estavam na altura envolvidos, foi em 1984. Março de 84 assinou-se o acordo em combate. Outubro de 1984, o governo da Frelimo estava quase a assinar um acordo com a RENAM, em Pretória. O que é que falhou? Eu penso que esta pergunta devia ser feita às pessoas que estiveram diretamente envolvidas. Eu não quero fazer esse pronunciamento público agora, Selma. Se quiseres, como jornalista, eu posso dar-te em privado e podes ir falar com essas pessoas para saber. Mas eu conheço alguns camaradas que estiveram envolvidos nesse exercício. O presidente Samora estava preparado para naquela altura resistência ao diálogo? Não foi resistência do nosso lado.
Houve uma intervenção à última da hora, quando já estavam prontos para assinar. Houve uma intervenção estranha que levou a RENAM a recuar. É por isso que eu digo, é melhor falar com as pessoas que estiveram envolvidas. Mas o presidente Samora estava preparado para assinar um acordo com a RENAM. E a RENAM já tinha aceito alguns princípios fundamentais de se integrar na constitucionalidade do tempo. Já tinham sido conseguidos alguns avanços. Outubro 1984. Como jornalista, persegue essa pista. Pois. Vamos agora falar sobre as questões de corrupção em Moçambique. Samora foi um dos pioneiros na luta contra a corrupção do país e expulsou muita gente, não é? Gerou inimizades, mas colocou no país um patamar de um dos países menos corruptos do mundo. Hoje, Moçambique é mal visto nas instituições financeiras internacionais e a nível dos parceiros de cooperação por causa de nós de corrupção que chegam até o Ocidente, Oriente, em qualquer parte do mundo, e principalmente por causa das dívidas escondidas recentemente descobertas. Qual é a sua percepção? Por que é que recuamos até este estágio? Deixa-me dizer uma coisa, Selma. Os primeiros a sentir-se desconfortados, sentirem-se indignados com os níveis de corrupção, não são as instituições internacionais, são os moçambicanos, nós próprios moçambicanos, milhões de nós. E sabe por quê? Porque é o cidadão comum que paga o preço. É o cidadão comum. É o pai que não consegue matricular o filho sem pagar. É aquele que vai procurar tratamento e que tem que pôr alguma coisa na mão de alguém para ter o tratamento a que tem direito. É aquele que, quando circula, tem que pagar o polícia. Não sei. Quer dizer, há várias formas. Deixa eu só falar das coisas cotidianas, não é verdade? Mas mesmo a comida, para nós termos acesso à comida básica, para se produzir comida como deve ser. As malhas da corrupção já entraram para atrasar o processo de produção de comida básica. Selma, estamos com 41, quase 42 anos de independência. Nós não conseguimos produzir arroz para nós próprios, não conseguimos produzir cebola, tomate, não conseguimos produzir o básico, fruta. Nós não produzimos leite para uma criança ter um copo de leite no nosso país. Nós não produzimos ovos para uma criança ter 2 ovos por semana. Já agora, para não dizer ter o suficiente para ter um ovo por dia se quiser. Faz as estatísticas. Faz favor de me dizer que país é que é o nosso, que é incapaz de produzir simplesmente com as condições que nós temos, o básico, para as pessoas terem comida diversificada, para as crianças terem leite, para as crianças terem pão. Tira esse pão da boca das crianças quando se pratica corrupções dos níveis que nós temos. As pessoas têm que se lembrar. Agora, o que é que falhou? Eu acho que esta pergunta é muito mais adequada a fazer aos nossos governantes. Quando tu dizes, para aquilo que leste, porque tu és muito nova, não estavas lá ou eras criança, que houve tempos, não estou a dizer porque é tempo de Samora, mas houve tempo em que esta sociedade sabia viver sem corrupção, ou os níveis de corrupção haviam de ser negligenciáveis. É por isso mesmo, quer dizer, que se considerava este país um dos menos corruptos. Nós, moçambicanos, já fomos capazes de fazer isso. Somos nós, todos. Acredita que esta prática desapareceu com o presidente Samora Machel? Não sou eu que estou a dizer. Não sou eu que estou a dizer que desapareceu com o presidente Samora. É a história do país que está a dizer que a partir de um certo período, não sou eu que estou a dizer, mas a partir de um certo período, nós toleramos esta maneira de fazer as coisas e fomos vivendo como se fosse normal. Agora atingiu proporções. Esta questão das dívidas de que estás a falar são proporções extremas. São proporções extremas. Mas os níveis de corrupção, sai a dívida da equação, os níveis de corrupção existem.
Está a falar de período, em que momento é que houve esta descontinuidade? Eu sou polêmica a dizer estas coisas, já se disse claramente que ninguém sabe, não se sabe o que eu estou a querer dizer com descontinuidades. É por isso que eu prefiro ficar caladinho, porque eu estou a dizer, é deselegante. É deselegante eu ter que entrar em uma espécie de diálogo com os meus dirigentes. Não posso fazer isso. Mas que está registado historicamente que houve um período em que a sociedade moçambicana inteira, não é dizer que Samora, não, a sociedade moçambicana inteira sabia viver respeitando as normas, respeitando os serviços, as pessoas que trabalhavam na função pública respeitavam o público, não tínhamos... Isso já aconteceu. E quando começou a verificar-se, por exemplo, os discursos de Samora também falam disso, falam do burocratismo. Ele encontrou o burocratismo, mas saiu e combateu energicamente o burocratismo. Saiu e combateu energicamente os atos de corrupção. Até mais, posso te dizer, uma das coisas que terá ficado, não é? Que terá ficado como uma mancha da governação de Samora foi ele ter tomado medidas muito drásticas, que as pessoas acharam também é demais que ele tivesse chegado a esse ponto. É verdade. Era a maneira como ele tinha encontrado a expressão não só da sua indignação, mas também de deixar uma mensagem clara a todos de que isto não vai ser tolerado. E algumas das coisas pode-se dizer que ele foi longe demais. Eu não quero protegê-lo nisso. Mas era a maneira dele de fazer. Era a maneira dele de fazer as coisas. Não sei se tu soubeste, quer dizer, podes investigar. Houve pessoas que foram fuziladas aqui por causa daquilo que se chamou na altura, eram os candongueiros. Era uma forma inicial das manifestações, precisamente de quebrar as fronteiras para ir pegar especulação, etc, etc. Foi das primeiras manifestações e foi numa altura também em que nós estávamos em guerra. Essa ficou. E as pessoas podem me perguntar, era preciso mesmo fuzilar as pessoas? Eu também pergunto. Portanto, eu não estou aqui a dizer que ele sempre fez tudo bem. Eu estou a querer dizer que ele estava tão indignado e queria mandar uma mensagem clara de que há certas coisas que não devem ser toleradas na nossa sociedade. E fez como? Utilizou-se os mecanismos do momento. Houve um tribunal, foi um ato de Estado. O tribunal julgou e fuzilou-se. Estamos a falar hoje, a nível de base e a nível do topo. Não. Essas decisões não foram tomadas a nível de base, não, senhora. Quer dizer, tu não tens um tribunal a julgar e fuzilar uma pessoa a nível de base. Foi um ato de Estado bem claro, à luz do dia. E é isso que eu quero dizer, que ele queria mandar uma mensagem muito clara de que há certas coisas que na nossa sociedade não se deve tolerar. Agora, se era preciso chegar a esse nível, estudem, digam, os sociólogos e os das ciências sociais. Eu só quero dizer que eu, quando digo é o Samora valores, é o Samora ideal, é o Samora de sonhos de todos nós, é o Samora aglutinador, à volta do qual todos, maior parte pelo menos, quer dizer, se identifiquem. Eu não estou a dizer que na governação dele não haja coisas questionáveis, não é isso que eu estou a querer dizer. É por isso que eu estou a dar um exemplo, e a dar um exemplo dos mais graves, se tu podes chamar. Pois, e a corrupção contribui para o agravamento da pobreza, sem dúvidas. Em dezembro de 2015, Mama Graça, durante um painel no Grande Fórum Mosef, promovido pelo Grupo Soigo, sob o tema O Futuro é Agora, Humanizando o Crescimento, Mama Graça defendeu, e passo a citar, é necessário que cada um dos agentes de desenvolvimento deem respostas sobre como resolver questões mais prementes da sociedade, incluindo os sindicatos que muitas vezes estão ausentes e não estão neste debate. Considera que o desenvolvimento económico não se reflete na vida das pessoas ou da comunidade? Não sou eu que considero. Está mais do que claro de que os índices de crescimento econômico que nós tivemos durante uma década eram índices de crescimento, mas não se traduziam em índices de desenvolvimento. Estamos a falar do GDP, por isso. Exatamente, era isso. O que eu estou a querer dizer, por outras palavras, que são as minhas de linguagem de ativista,
Quando eu digo agentes de desenvolvimento, é que nós já tivemos um tempo em que planificar o desenvolvimento do país implicava também o envolvimento daqueles que vão ser os principais executores. E os executores não é apenas o governo e os empresários. Os executores são os trabalhadores. Os executores são os camponeses. Os executores são os professores, são os enfermeiros. Quer dizer, aqueles que no dia a dia, se quisermos falar de produção de riqueza, é preciso um maior envolvimento daqueles que são os produtores da riqueza. Da riqueza para as famílias moçambicanas. E para as famílias moçambicanas, a grande maioria são os camponeses organizados e são os trabalhadores nas empresas. Eu, quando digo sindicatos, eu estou a querer dizer trabalhadores. Porque, em boa verdade, eu não sei, para além dos sindicatos se sentar na comissão tripartida para negociar o salário, eu acho que é preciso muito mais o envolvimento do governo, dos empresários e dos trabalhadores para discutir assuntos de produção, como melhorar, como aumentar a produção em condições em que se respeitem os direitos dos trabalhadores. Esse debate, na minha perspectiva, já não está a acontecer. E quando eu digo para resolver os problemas básicos, eu volto à comida. É preciso trabalhar com as associações de camponeses. É preciso trabalhar com os produtores. Mas trabalhar com eles significa planificar com eles, definir exatamente qual é o papel do Estado, qual é o papel, quer dizer, daquele que se pode chamar o agrodealer, qual é o papel deles como organizados, onde é que a produção vai, quando e como é que nós conservamos. Todos os nossos problemas estão ditos 50 vezes, 100 vezes se tu quiseres. Mas até hoje, nós não conseguimos construir um sistema de celeiros para que aquilo que é a produção pós-colheita, não é verdade? Os camponeses possam ter condições de preservar aquilo que eles não puderem vender no momento, em condições em que a produção não se estraga. O que é que está a faltar? Eu não quero dizer o que é que está... Não, políticas não. Políticas estão implementação. É implementação. Implementação, na minha opinião, sabe o que é? É trabalhar com as pessoas e também tu sujares as mãos com elas, com as pessoas. Sujar as mãos no sentido de realmente provar como é que se deve fazer. Eu acho, quer dizer, que os nossos agentes grandes estão muito distanciados, quer dizer, do camponês, do trabalhador. E às vezes, mesmo nos serviços públicos, nós não teríamos, eu julgo, quer dizer, os níveis de, vou chamar, quer dizer, de burocratismo, não é verdade? Pergunta, Selma, quanto tempo leva, quando tu metes um documento num serviço público, quanto tempo leva até o teu documento ser respondido? Pergunta só, faz uma investigaçãozinha, escolhe os serviços que tu quiseres, qualquer um, arbitrariamente, e perguntar quanto tempo é que leva. E sabe o que é que isso depois encoraja? É que depois, quer dizer, eu vou telefonar ao fulano para dizer que o meu papel entrou, faz favor de tratar do meu papel, não é o papel do cidadão comum, aquele que não puder fazer uma chamada ao diretor ou fazer uma chamada ao ministro ou não sei quem para resolver o seu problema, ou quando eu quero entrar no avião, etc, etc. Aquele que não puder fazer isso está à mercê. Então, isso é que eu quero dizer, os agentes de desenvolvimento, não estou a falar só dos produtores de comida, estou a falar daqueles que são agentes, quer dizer, sabe, em inglês diz public service, aquilo que nós chamamos de função pública. E não é por acaso que deram esse nome, é serviço ao público, é servir o público. Não é dificultar a vida do cidadão, mas dificultar mesmo. Por pessoas que trabalham um pouco, por pessoas, quer dizer, que ganham um salário muito bem. As pessoas estão muito preocupadas, quer dizer, com aquela mãe, nós estamos preocupados com aquela aluna, nós estamos preocupados com aquele doente. Não dá, não pode. Nós temos que temos que mudar a maneira de tratar os cidadãos. Temos que tratar as nossas posições nos serviços onde nós estamos
como uma obrigação da nossa função. E talvez chegamos a um ponto em que eu digo, quantos assuntos eu resolvi por dia? Não é que eu recebi. Quantos assuntos é que eu resolvi em cada dia? Para se poder fazer a medida, não é verdade? De como é que nós estamos a funcionar. E é preciso chegarmos a um ponto em que dizemos, está bem, não é em todos os distritos do país, mas em algum distrito a produção faz-se bem, conserva-se aquilo que for necessário conservar, vai ao mercado como deve ser, mas as pessoas têm comida 365 dias. E chegamos a um ponto que nós podemos dizer assim, uma família camponesa não tem que comer uma refeição por dia, por amor de Deus. Nós comemos 3 vezes ao dia. Por que os camponeses têm que comer uma vez por dia? Temos que chegar a um ponto em que tu dizes, as pessoas têm 365 dias comida diversificada 3 vezes ao dia, como tu e eu fazemos. Achamos que temos direito e todos os moçambicanos têm direito a isso. É esta coisa que eu quero sentir impaciência e sentir urgência de se transformar. Porque são milhões de pessoas. Houve, Selma, 43% das tuas crianças dos 0 aos 5 anos neste país. Quando se diz malnutrição crônica, em português não traduz bem. Em inglês diz stunted. E quando se diz stunted, quer-se dizer que a criança não cresce o tamanho normal e o cérebro da criança fica atrofiado. Portanto, tu tens quase metade das tuas crianças dos 0 aos 5 anos com a mentalidade atrofiada e sem o crescimento normal. Isto compromete o futuro das próximas Compromete gerações? só. Não é preciso comprometer. Não é dizer compromete. É que o futuro, quer dizer, nestas condições, se nós continuarmos neste nível, nem daqui a 50 anos nós vamos deixar de ser pobres. Não vamos deixar de ser pobres dessa maneira. Porque nós não vamos ter a força principal, que é a energia intelectual, para nós usarmos o conhecimento científico e técnico e tecnológico que o mundo já atingiu, para nós sermos, por direito próprio, cidadãos do século XXI. As nossas crianças não vão conseguir. E essa é a minha maior dor. Eu não tenho problemas de eu, com 71 anos, quer dizer, eu não conseguir isso. Mas com que razão é que eu vou aceitar que o meu neto, de 4 anos, não vai ter as suas capacidades intelectuais totalmente desenvolvidas? Quando eu digo meu neto, eu não estou a dizer um neto que saiu da minha barriga. Eu estou a falar desses 43% de crianças, porque são meus netos. 43% de que eu estou a falar. E sabes mais, em províncias como Cabo Delgado e mais outras províncias, é mais de 50%. O 43% é a média. Há províncias neste país que têm mais de 50% de crianças stunted. E é isso que me revolta. É isso que me custa aceitar. E vou-te dizer mais, eu não vou aceitar. Então, esse meu ativismo, esse ativismo social que tu estás a falar, é por causa disto. É destas injustiças sociais que eu acho que não. Não há direito. Não há direito. Nós não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso aos nossos filhos, aos nossos netos. E é por isso que a gente tenta fazer a consciencialização das pessoas, das próprias instituições. Adotam-se políticas, mas depois sair da política para ir lá e fazer produção e ensinar a pessoa que depois de produzir, cozinha, prepara os alimentos dessa e daquela maneira. Essa é a distância. Vamos refletir um bocadinho sobre os assuntos da região. Nós vimos que na época de Samora Machel, os líderes dos movimentos libertadores eram muito mais unidos. Não sei se pelo vínculo ser independência e havia um objetivo comum. E ultimamente, mesmo com a integração económica, os ensaios não foram muito bem conseguidos, a integração regional ainda não afirmou a África como uma potência unida, capaz de equilibrar aquilo que é o crescimento económico, não só a socialização dos povos. O que é que falha nesta articulação entre estes povos? Eu sinto que havia um momento histórico em que os líderes da região vinham mesmo de uma mesma forja, é verdade.
E mesmo aqueles, como o caso do presidente Nyerere e o presidente Kaunda, tinham sido os santuários do movimento de libertação. Portanto, havia uma relação pessoal até. Portanto, não era só uma relação de princípios, de valores, de objetivos, mas havia também uma relação pessoal. E devo dizer que, também aqui não querendo sobrevalorizar, mas Samora era mestre nisto. Porque a relação dele com o presidente Nyerere era daquela de pegar o telefone e dizer: Malimo, posso vir aí amanhã, quer dizer, porque tenho um assunto a resolver. Malimo, o presidente Kaunda e o presidente Neto, eles tiveram aquele período em que, de facto, quer dizer, eram muito próximos. E eu devo dizer que isso continuou mesmo no tempo do presidente Chissano. O presidente Chissano tinha uma relação com o presidente Mugabe que era muito próxima, com o presidente Mbeki, etc. Quer dizer, mas depois as gerações foram mudando. Acho que foi isso. As gerações foram mudando. Para dar um exemplo de integração regional, por exemplo, durante a governação do presidente Chissano, o corredor do Maputo, quando é que foi construído? E foi uma decisão deles dois, de compreensão de que para eles escoarem os produtos da zona de Gauteng, era menos caro eles usaram o Porto de Maputo e mobilizaram, quer dizer, os empresários sul-africanos para investirem no Porto de Maputo, juntamente conosco, com o nosso Estado, precisamente para escoar isso. A Mosal, como é que foi construído? Em vez de fazerem a duplicação de Richards Bay, eles decidiram que não, vamos fazer no Porto de Maputo, junto ao Porto de Maputo, porque vai viabilizar o Porto, por um lado, e ao mesmo tempo vai transferir, quer dizer, as capacidades e competências técnicas. Hoje, a Mosal é dirigida por um moçambicano. Isto não teria acontecido se não tivesse havido transferência, quer dizer, de conhecimentos. Quantos operários agora, quer dizer, que dominam as tecnologias avançadas que a Mosal está a fazer? Portanto, continuou-se num certo período. Eu não sei muito bem, quer dizer, onde é que as coisas começaram a falhar. Portanto, não seria justo dizer que foi só naquele tempo. Continuou. E houve um período em que a SADC era mais dinâmica nesta coisa de integração regional, mesmo em diplomacia, por exemplo. Nós formamos alguns dos nossos diplomatas na Tanzânia, não é? E fizemos algumas coisas de contribuir para que até do ponto de vista humano as pessoas cruzassem fronteiras para fazerem coisas juntas. Eu não sei muito bem o que é que está a acontecer nos últimos tempos. Não sei. Não posso comentar. Eu só queria deixar a nota de que não se deve também dizer que foi tudo no tempo de Samora. Evoluiu e aconteceram coisas muito importantes mesmo depois. Exatamente, e atualmente nós temos visto alguma agitação política, particularmente não só em Moçambique, mas vimos agora na África do Sul, vimos em Angola e recentemente no Zimbábue. Há muita indiferença, ou aparente indiferença, dos líderes em relação à solidariedade. Percebe desta forma também? Eu acho que há muito espaço para eles trabalharem juntos e verem os desafios de um país como desafios deles. Este exemplo destes 3 países, por exemplo, África do Sul, Zimbábue e Moçambique, hoje, assim, quer dizer, os conflitos internos podem ter uma natureza relativamente diferente, mas as consequências a nível da sociedade não são muito diferentes, não. E mais ainda, isto coloca, quer dizer, o questionamento da habilidade de um movimento de libertação se transformar em políticos, quer dizer, em partidos políticos que compreendem as dinâmicas e a gestão da sociedade, quer dizer, num contexto multipartidário. Não está a falar que existe, se calhar, uma crise geracional dos partidos libertadores. Não é de geração, não é um problema de idades, é um problema de compreensão de que essas sociedades, estou a falar disso, a nossa sociedade moçambicana, transformou-se muito, transformou-se mesmo radicalmente. E, portanto, um partido político que quer gerir essa situação, essas situações, tem que se transformar também. Não é adaptar,
tem que se transformar e liderar a transformação. É diferente. Tem que se transformar internamente e tem que liderar a transformação. E eu estou a dizer isto em relação a Moçambique, mas estou a dizer também em relação à África do Sul. Eu estou a dizer isto em relação ao Zimbábue. Posso dizer que são todos meus irmãos. Há uma necessidade imperiosa de nos reanalisarmos, preservando os nossos princípios, os nossos valores, mas a maneira de fazer as coisas tem que corresponder aos tempos de 2016, 2017. Conhece algum país africano que seja modelo neste processo de transformação dos países, dos partidos libertadores, ou os partidos históricos, que tenham uma dinâmica favorável e, se calhar, um equilíbrio político e social? É uma grande pergunta, porque eu também não tenho a pretensão de que eu sei o que é que está a acontecer em todo o continente. Não tenho essa pretensão. Mas é uma grande pergunta. E eu talvez devesse levar para as nossas universidades e dizer, ouve lá, vão lá investigar, não só no continente africano, mas talvez no mundo. O que é que outros partidos que possam ter tido uma gênese similar à nossa, não é verdade? Como é que se transformaram e conseguiram, portanto, liderar as transformações ao longo dos tempos, ao longo das décadas? Eu não sei responder, Selma, não sei responder, mas eu acho que é uma pergunta pertinente. E nos meus contactos com alguns intelectuais deste país, eu vou desafiá-los a que eles façam essa análise, que estudem, porque precisamos como sociedade. E como estou a dizer, não somos só nós. Nós, os 3 países, neste momento, são aqueles que têm visivelmente, são aqueles que têm desafios muito maiores. Mas isso, mais dia, menos dia, pode acontecer em Angola também. Pode acontecer na Namíbia. Então, nós devemos nos questionar a tempo, em vez de esperarmos, quer dizer, que se transforme, quer dizer, numa situação generalizada em todos os países da região que têm a mesma gênese que nós. Pois, Magraça faz parte da direção de várias organizações internacionais, incluindo os The Elders, o Fórum de Liderança Africana, o Grupo Internacional de Crise, entre outras. Tem, pelas suas extraordinárias contribuições, recebido o reconhecimento internacional. Vou passar alguns exemplos. Foi laureada africana da liderança para o fim sustentado da fome, no Hunger Project, a medalha Nansen das Nações Unidas pelos seus serviços em prol da causa das crianças refugiadas, o Prémio Africare para a distinção de serviços humanitários e prestigiado o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, recebeu várias condecorações, tais como a Core de Lifetime Awards, doutora em Letras pela Universidade de Glasgow, associada honorária das Artes pela Seattle Center Community College e doutora honoris causa pelas universidades de Exeter, Inglaterra, Cape Town, África do Sul, Évora, Portugal, Barcelona, Espanha. Em 2007, tornou-se comendadora honorária da Ordem do Império Britânico. Em 2014, recebeu a Clinton Global Citizen Award na Clinton Foundation. Eu vou parar porque está a pedir, parar mesmo. Mas eu não vejo tanto reconhecimento em Moçambique. O público, as pessoas com que eu trabalho reconhecem. É porque eu não estou a fazer trabalho nas instituições públicas, eu faço nas instituições privadas. Mas nós temos aqui vários reconhecimentos, doutor honoris causa por várias universidades. Não é preciso. Sente-se magoada por isso? Nem tão pouco. Sabe, para te dar um exemplo, a semana passada, há um grupo de mulheres que foram apresentar cumprimentos ao Presidente da República, chamam Fórum Mulher. Sabe quem trouxe pela primeira vez e organizou a ideia de que há o Dia da Mulher Rural? Fui eu. E nós começamos a trabalhar com algumas associações e começamos a celebrar, como FDC, a celebrar com as mulheres rurais o Dia da Mulher Rural. Hoje, eles já são um fórum grande. Aquela senhora que falou com o Presidente da República, quando nós começamos a trabalhar com ela, é daqui da Manhissa, não falava português, não sabia ler e escrever. A minha maior alegria é aquilo, é ver aquilo. Elas já estão estabelecidas, são um
movimento. E disseram mais, estiveram na reunião da FDC há uns meses para trás. Disseram, mamãe, nós já criamos outras organizações. Esse é o prémio que eu tenho neste país. Para mim, os prémios são esses. Os prémios são quando eu vou pelos distritos fora e vêm jovens e dizem, mamãe, lembras-te? Eu sou aquele menino que no lugar tal fez isto. E eu pergunto, e agora o que tu és? Ele diz, eu sou mestrado em qualquer coisa. E outros dizem, já são PhDs. Eu encontro miúdos, eram miúdos na altura, que eu fui, trabalhei com eles para os preparar para ir para Cuba, pequeninos. Recentemente, uma menina, já é uma senhora, disse, mamãe, lembra-se quando o primeiro grupo dos meninos que iam para Cuba foi falar conosco no campismo? E havia uma menina que chorava. E no fim, eu fui ter com ela. Eu disse, ouve lá, filha, tu estás a chorar, tu não queres ir para Cuba, pois não? Se tu não queres, eu vou tratar para substituir por alguém do teu distrito, porque naquela altura tinha que ser de todos os distritos. Eu vou substituir, mas tu não precisas ir se não queres. E ela chorando ainda disse, não, eu quero ir. E foi. Sabes o que ela é agora? É comandante na polícia. Não só comandante, ela é, quer dizer, tem uma patente muito elevada por aí. Esses são os meus prémios. Eu não preciso aqui no país, não preciso. Pois, e é muito interessante isto porque sempre advoga pelos direitos das mulheres e meninas e recentemente está nesta causa que é uma parceria para a eliminação de mortes evitáveis, mortalidade materna, mortalidade infantil e adolescente. De que é que se trata este movimento? Quando a grande família humana fez a avaliação dos objetivos do milénio, constatou-se que das áreas de saúde que tinham feito muito menos progresso durante os 10 anos dos objetivos do milénio, tinha sido precisamente a mortalidade materna, a mortalidade infantil, quer dizer, começamos mesmo com a mortalidade neonatal, como eles chamam, aqueles acabadinhos de nascer, e a saúde da mulher e da criança em geral, quer dizer, tinha ficado para trás. E mais recentemente, depois, o secretário-geral criou o secretário-geral das Nações Unidas, aquilo que ele chamou o movimento Every Woman, Every Child, e agora Every Adolescent. Então, porque eu estive envolvida no desenho dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele me pediu para eu dirigir esse movimento global para nós, nos próximos 15 anos, eliminarmos as mortes evitáveis. O que quer dizer? Que há de haver uma pequena percentagem que sempre pode acontecer, porque se fez tudo e não havia maneiras de evitar uma morte de uma mulher durante o parto ou de uma criança acabada de nascer, etc, etc. Mas os altos índices de mortalidade que são evitáveis têm que acabar nos próximos anos, nos próximos 15 anos. E é isso que o secretário-geral me pediu para eu dirigir esse movimento e agora, na próxima semana, aqui nós vamos ter uma reunião do board. Virão muitas pessoas que são representantes, mas representam, na essência, quase 800 diferentes organizações. O board, ele próprio, é relativamente mais pequeno. Mas vimos para Moçambique porque queremos também aproveitar essa oportunidade. Não só para elevar a consciência de Moçambique sobre a necessidade de dar um pulo maior, não é, nesta questão das mortes evitáveis, mas também para reconhecer alguns dos sucessos que o país já fez. E por isso nós vamos realizar o board aqui. Fazemos rotativamente, já fizemos na Zâmbia e agora é aqui em Moçambique. Pois, Mama Graça é uma mulher de convicções muito fortes, não é? E, sendo assim, é a única mulher no mundo que casou com 2 presidentes, na verdade 2 líderes, não é? Que tiveram um papel histórico bastante importante em Moçambique, Samora Machel, e na África do Sul, Madiba. É das nossas reservas morais existentes aqui no nosso país. O fato de ter cruzado o caminho destes 2 grandes homens, isto influenciou a sua personalidade hoje? Bom, é preciso começar por dizer que eu não casei com 2 presidentes. Eu casei com 2 homens em momentos muito diferentes, homens com
qualidades excepcionais, é verdade. Mas eu não casei com o presidente, eu casei com homens que eu amei e que eles também me amaram. Agora, a pergunta é se eles influenciaram a minha personalidade. Eu acho que eles fortificaram a minha personalidade. Por quê? Porque quando tu vives com uma pessoa de convicções fortes como Samora, não podes dizer, quer dizer, que tu ficas indiferente à sua influência. Mas também devo dizer que eu e Samora nos chocamos algumas vezes, hein? Inclusive em termos das nossas relações de trabalho, não estou a falar com marido e mulher. Quer dizer, porque, bom, havia momentos em que as pessoas iam falar com o presidente e diziam que era preciso tomar esta e aquela decisão em relação à educação, e eu tinha que falar com o presidente e dizer: Câmara Presidente, peço muitas desculpas, Ministro da Educação sou eu. Eu é de vir informar o presidente quando houver um problema que eu não possa resolver, é de vir informar ao presidente, o presidente vai decidir nesse momento. Há um episódio pequeno, que eu posso mencionar aqui. Havia uma senhora que tinha feito parte de delegações importantes do nosso estado, em vários sítios, mas ela não tinha terminado o curso. E então foram falar com o presidente e dizer: não, porque ela já esteve aqui, já fez isto, etc, ela tem que passar, porque ela tinha, como que se diz, tinha prescrito. Quando tu reprovas 2 vezes na mesma disciplina, tu já não podes fazer com aquele professor, e então era preciso ela ir para fora para ir estudar com outro professor, talvez, para depois voltar. E como era uma pessoa que fazia muito bom trabalho, disseram: não, ela não pode sair, é preciso. Ele disse: não. O presidente chamou-me e perguntou-me. Ele disse: sabe como é, presidente? Essa decisão não é nem do presidente, nem do ministro da Educação, nem sequer do reitor da universidade. É decisão do professor de disciplina. O professor de disciplina é que diz se este e aquele aluno sabe ou não sabe. Se ele disser que este aluno não sabe o suficiente para passar, nem o reitor lhe pode dar instruções. Portanto, eu peço muitas desculpas, Câmara Presidente, mas aí é melhor não se meter. Se as pessoas quiserem, venham falar comigo, eu hei de explicar. Mas não é decisão de liderança aqui. É decisão de quem conhece e reconhece que a pessoa tem o conhecimento suficiente para... São das coisas que... Falamos isso no gabinete e eu depois fui para casa. À noite, Samara disse: explica-me lá outra vez esta coisa, o que é que quer dizer? Porque nós tínhamos uma relação, quer dizer, de amigos mesmo. Em que, bom, quando fosse preciso contrariar, era preciso dizer: desculpa, vou contrariar porque são questões de trabalho. Mas depois, como amigos, sentávamos, olhávamos um para os olhos um do outro e dizíamos: como é que é? E assim avançamos. Mas eu quero dizer que eu não sou uma pessoa também, eu devo confessar, devo aceitar, eu não sou uma pessoa, se tu não me convences, se tu não me convenceres de que o teu argumento é melhor do que o meu, eu posso aceitar, eu sou teimosa. E no momento que seja Samora Machel ou Madiba... Ou como é que então, quer dizer, porque ele tinha aquele temperamento de coça, não é verdade? Com a Madiba tive muito mais discussões desse tipo, de divergirmos na maneira de ver as coisas, mas ele era suficientemente respeitoso no sentido de que podíamos adiar, era isso, adiar a discussão, para depois retomarmos. Mas qualquer um deles eram, obviamente, personalidades muito fortes. Eu não quero dizer que eu tenho a mesma personalidade tão forte como eles, mas também eu julgo com modéstia que provavelmente a minha personalidade também os atraiu. Não, porque que há de ser eles atraírem-me a mim e eu não atrair a eles? Of course que eles também viram em mim, quer dizer que, primeiro, eu não sou uma mulher tola. Eu não sou tola. Quando eu tenho um assunto que eu tenho convicção de que está certo, tu tens que me provar por argumentos de que eu estou errado. Quando não me provares, é meu amigo, é meu chefe, mas eu vou defender a minha posição. E onde é que entrou este temperamento com a palavra submissão, que a mulher africana sempre é educada a ter normalmente quando está nos lares? Educada, eu acho que sou uma mulher educada. Eu também, em certos momentos, eu cedi, em certos momentos
a qualquer um deles, eu tive que ceder. Mas uma coisa é ceder, outra coisa é ser submissa. Eu não sou submissa. E nenhum dos dois havia de crer que eu fosse submissa. Nunca gerou desconforto? Não sei, isso eles é que poderiam dizer se haveria desconforto. Eu não sei se era desconforto. O que eu sei é que nós, em certos momentos, tivemos argumentar um com o outro, e isso é verdade. Não há casamento nenhum em que as pessoas não tenham que argumentar. Mas não sei se era desconforto, não poderia classificar dessa maneira. Eu só quero dizer que eu tive o privilégio de me relacionar com homens que me respeitaram. Mais do que dizer se me amaram, mas que me respeitaram. E isso eu tenho muita alegria de dizer que não tive que engolir certos sapos. Há certos sapos que eu me recusei, porque não podia, não é? E era uma questão de eu argumentar que isto aqui eu não vou. E então, e porquê? Argumentamos e entendemos. Pois, Uma Graça completou esta semana 71 anos, numa altura em que tem um desafio enorme, que é cuidar do legado de dois grandes homens, Samora e Madiba. Vai conseguir liderar esta missão sozinha? Eu não preciso liderar. Sabe, o legado de Samora, vamos falar do legado de Samora, já que estamos a falar de Moçambique, é tão vasto. E como se viu nessas celebrações, todas as pessoas sentiram que tinham direito a esse legado. Portanto, o legado não tem que ser protegido por mim. O legado tem que ser protegido e está a ser protegido por moçambicanos. É por isso que eu dizia, numa das intervenções que eu fiz, de que são os moçambicanos que reclamaram Samora e que se apropriaram do pensamento dele e dos ideais dele. Portanto, o legado está aí, mas nós, dos moçambicanos. Eu vou fazer, estamos a fazer, nós como família, nós estamos a fazer a nossa parte, mas a nossa parte é muito pequena. É muito pequena. É apenas de juntar depoimentos, juntar documentos, de juntar informação para fazer essa informação, quer dizer, disponível para o público. É só isso. Mas o legado pertence a todos os moçambicanos e vai pertencer a todas as gerações que vierem. Nós não temos a veleidade de que se alguém, mesmo dos meus filhos, dizer o legado do meu pai, não. Isso é uma pretensão que não pode ser individual, não pode ser mesmo de uma família. O legado pertence a todos. Nós, à nossa maneira, de uma maneira muito humilde, muito pequena, devemos agir de maneira a não desapontar aquilo que são os ideais de Samora. Mas não somos nós que vamos proteger o legado. O legado é de todos, na minha opinião. Exatamente. E agora, onde é que é o seu domicílio? Moçambique ou África do Sul? Eu ainda estou nos dois países, por uma razão muito simples. Madiba descansa na África do Sul. Ele sabia, enquanto ainda estava mesmo muito forte, antes de ele cair doente, ele sabia que eu havia de regressar a Moçambique. E ele concordou com isso. Portanto, não há sequer a ideia de que, por eu ter casado com ele, que eu vou ser enterrado na África do Sul. Eu vou ser enterrado em Xilembene. E ele sabia, estava muito claro sobre isso. Mas eu tenho que estar com uma parte do meu tempo do lado de lá, porque o lugar onde ele repousa ainda não foi tratado com a dignidade que merece. E enquanto isso não acontecer, eu estou do lado de lá e também estou do lado de cá. Uma vez esse lugar onde ele repousa tenha sido tratado com dignidade e tenha sido inclusive aberto ao público, então está constituído, que eu iniciei, um trust, uma espécie de uma fundação, diríamos em português, mas uma trust. Essa trust é que vai ficar responsabilizada de gerir e de zelar pelo lugar onde ele descansa.
Então eu poderei ir para reuniões, para algumas decisões, mas eu não vou precisar de, pessoalmente, no dia a dia, cuidar do lugar onde ele descansa. Nessa altura, quer dizer, poderei passar muito mais tempo aqui. Enquanto isto não acontecer, eu estou lá e estou cá. Por respeito, por respeito. Tem ido sempre a Xilembene. Eu, Xilembene, este ano até, quer dizer, já comecei. Quer saber mais? Sim. Eu faço machamba em Xilembene. Vai a Machamba? Eu vou a machamba, não estou a cultivar, mas eu vou. Este ano, nós fizemos em Xilembene 30 hectares de arroz. A Mamã A última Graça campanha. cultivou. Não, o trator cultivou. Eu organizei as condições para eles cultivarem, semearem. Quando eu digo vou a machamba, significa que eu visito, faço as perguntas, eles me explicam o que é que está a acontecer. Não quer dizer que eu seja machambeira. Não, eu não sou machambeira. O que eu quero dizer é que Xilembene vai se engajar, quer dizer, na produção de alimentos como qualquer outro pequeno agricultor ali da nossa zona. Quando eu digo nós fizemos arroz, não fizemos mais porque houve uma crise de água. Mas, por exemplo, quer dizer, enquanto a água não escasseasse muito, nós fizemos cerca de 26 hectares de feijão. Quer dizer, como família. Isso pode parecer pouco, mas é a nossa contribuição, não é verdade? Isso, não somos uma família de camponeses, no sentido que nós somos produtores. Não, nós participamos, o mínimo para que as nossas terras não fiquem mato. E, ao mesmo tempo, quando se diz que é preciso produzir comida, nós também vamos produzir um bocadinho. Produzimos tomate também. Ficou muito prejudicado por causa da falta de água, mas eu hei de passar mais tempo em Xilembene, quer dizer, ir e voltar. Pois, Mamã Graça tem o seu último pedido, deixasse uma mensagem. Passam 30 anos de desaparecimento físico do presidente Samora Machel. Deixasse uma mensagem aos moçambicanos e não só os amigos de Samora, além fronteiras. Obrigado, moçambicanos. E parabéns, moçambicanos. Estas celebrações dos 30 anos provaram que as nossas aspirações mais profundas podem ser expressas de uma maneira simples, de uma maneira genuína, de uma maneira tão irmã como eu pude acompanhar dia após dia o professor, o enfermeiro, o camponês, o artista, o professor universitário, o trabalhador da fábrica, a mulher que está no mercado. Podia tentar enumerar, mas homens, mulheres, crianças exprimiram com tanta simplicidade, mas com tanto amor, o que vem como legado de Samora. Então, a minha palavra última é dizer: não deixemos escapar aquilo que nós já conquistamos e está nas nossas mãos hoje. Isto não deve acabar com as celebrações dos 30 anos. Cada um de nós, no nosso setor de atividade, no nosso local de residência, pessoalmente, devemos tomar uma ação, outra ação, uma cadeia de ações que contribuam para tornar material o legado de Samora. Não vão ser pessoas de fora que vão tornar a nossa sociedade mais justa. Não virá de alguém, não depende mesmo daqueles que são dirigentes, que nós sejamos livres de corrupção, que nós sacudamos o burocratismo, comecemos a respeitar o cidadão e tratá-lo com respeito e dignidade. Somos nós que temos de trabalhar mais, onde quer que estejamos, para que haja comida para todos, para que haja água para todos, para que haja uma casa condigna para todos. Mas isso exige uma ação
persistente, dia após dia, como o nosso hino nacional diz, pedra a pedra, construindo o novo dia. Parecia que nós não tínhamos o ideal. Algumas pessoas se pronunciaram a dizer, não temos norte. Samora deu-nos um norte outra vez, através da sua voz, através da sua presença, as imagens que nós estamos a ver na televisão, as fotos que nós vimos nos nossos órgãos de comunicação escrita, as mensagens que circulam nos social media, todas as formas de comunicação que foram utilizadas agora para a celebração dos 30 anos, trouxeram-nos de novo o sonho. Temos um ideal. Não o deixemos escapar nunca mais. Estas são as palavras de uma mãe, de uma avó, como eu disse, mas que humildemente está aqui, abraçando cada um de nós e dizermos somos parte de uma mesma família e temos o mesmo destino. Muito obrigada. Uma graça, foi um prazer ter estado em conversa consigo e realmente passou-nos esta energia necessária nos tempos de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Selma. Muito obrigada por me teres dado esta oportunidade e espero que vocês continuem o bom trabalho que já iniciaram. Não precisa ser em forma tão intensa como foi agora, mas eu espero que continuem a fazer isso com regularidade. Muito obrigada. Até que nós sintamos, quer dizer, que o sonho está de novo nas nossas mãos. Muito obrigada, o prazer é sempre nosso. E para você que nos acompanhou desse lado, muito obrigada pela audiência. Nós voltamos numa próxima ocasião. Boa noite.